Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos na floresta, que eu amo. Já fui visitado aqui pela mutuca. A mutuca, acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre a mutuca. Mas enquanto a mutuca, deixa eu te falar aqui. Por que eu fico olhando sempre para lá e para cá? Porque eu estou na floresta. Então na floresta você pode esperar alguma coisa, né? Um passarinho cantando. Um cachorro latindo, alguém chegando, alguém passando, uma raposa espreitando. Aliás, teve uma moça, uma senhora jovem, que tinha um hábito, que aí é a história para depois, vou dar spoiler não, que depois vou contar essa história, bem lembrado disso, viu? Que é o encontro com a raposa, que teve uma experiência com a raposa. Mas vamos lá, o título dessa história de hoje é Encontro com o Criador, ou Encontro com Deus. Essa história fala sobre o jovem Mateus, do Rio de Janeiro, de apenas 19 anos. Mas antes, eu quero falar para você que, falando em jovem, existe um versículo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, 1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É uma advertência, né? É uma advertência. E outra parte, se não me falha a memória, em Amós, fala que, diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu teu Deus. Então, para quem ouvir, não está se referindo somente à pessoa de Israel. Foi na época, mas agora é generalizado. É para todos, né? Vamos lá. O jovem Mateus, ele morava no Rio de Janeiro, não sei se era natural, e Mateus, ele tinha um medo, porque sempre as pessoas têm medo, né? Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo. Estou na floresta, medo de quê? De ser picado por uma serpente, atacado por um animal, que vai acabando as caças, e o homem desmatando, e os animais vão se aproximando das cidades, principalmente das pequenas cidades que desenvolvem muito. Então, o jovem Mateus tinha um medo em especial. Talvez por assistir documentários, talvez por assistir filmes, esses filmes americanos de guerra, né? O grande medo de Mateus era pisar numa bomba e explodisse e poderia ocasionar de perder a sua perna, seu pé. Esse era um medo de Mateus que os pais falavam. Os pais de Mateus falavam sobre isso. Mateus estava indo trabalhar, um dia comum de trabalho, e antes, às vezes sim, às vezes não, Mateus passava na banca de jornal para dar uma espiadinha nas manchetes. É muito comum. Aqui na minha cidade não tem banca de jornal, então é muito comum nas cidades grandes, aquele transeuntes para lá e para cá, aquelas pessoas passando, pessoas com pressa, a pessoa vai e ele muda a sua rota. Ele muda a sua rota para ir dar uma olhadinha nas manchetes daquele dia do jornal. Mateus estava indo trabalhar. Então, ele mudou a sua rota. Já estava próximo do trabalho, Mateus inclinou 45 graus e foi na banca de jornal para dar uma espiada nas manchetes do dia. Quando Mateus se aproxima da banca, próximo à banca, cabum! Uma explosão gigantesca, arremessando o seu corpo a 50 metros de distância. É verdade, Mateus morreu na hora, não teve chance de fazer a sua última oração. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi noticiado há uns anos atrás. Isso é muito lamentável. Por quê? Primeiro porque era jovem. Mateus morreu porque ele desviou a sua rota, foi para a banca de jornal, sim ou não? Eu não sei, não tem como saber, não tem como precisar, porque as pessoas falam que a morte tem a sua desculpa. Talvez ele morresse de outra forma, mas não sei, mas isso foi o que aconteceu. Mateus estava indo para um destino, trabalho, e desviou-se desse trabalho
para dar uma olhadela na banca de jornal e houve uma explosão no restaurante, na época, lá na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Explosão terrível, matando, ceifando a vida desse rapaz, apenas desse rapaz, que estava passando em frente ao restaurante, próximo à banca de jornal. Se não me falha a memória, parece que o cozinheiro não estava presente, tinha chegado e tinha saído a algum lugar, mas a questão é sobre Mateus. Para você ver que coisa terrível que acontece na vida das pessoas. Então, eu e você estejamos preparados para aquele grande dia. Para os jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E para Israel em geral, prepara-te, Israel, de modo geral, todas as pessoas, todas as idades, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então medite nessa história e isso é fato. E até breve.